Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Leitura do Livro do Céu, volume 19. O querer divino envolve tudo e todos na unidade de sua luz. Com toda a criação, como toda a criação possui a unidade, e quem deve viver no querer divino possui esta unidade. Estava fazendo meus atos habituais no querer supremo, e uma luz inacessível envolvia meu pequeno ser, e fazendo-me como presente todas as obras de meu Criador, eu tinha um te amo por cada coisa criada, um movimento por cada movimento, uma adoração e um agradecimento de reconhecimento por toda a criação. No entanto, compreendia que era a mesma luz que me fornecia aquele te amo por cada coisa, aquele movimento, aquela adoração. Eu só estava em poder da luz e ela me engrandecia. Eu encolhia e fazia da minha pequenez o que eu queria. Agora, enquanto me encontrava neste estado, eu estava dolorida porque não via a meu doce Jesus e pensava entre mim: Jesus me deixou, e nesta bendita luz eu não sei para onde voltar meus passos. E nesta bendita luz eu não sei para onde voltar meus passos para encontrá-lo. Porque não se vê nem onde começa, nem onde termina. Ó luz santa, faz-me encontrar aquele que é toda a minha vida, meu sumo bem. Mas enquanto eu desabafava com a dor da privação de Jesus, toda bondade saiu de dentro de mim. E toda ternura me disse: minha filha, por que temes? Eu não te deixo, mas sim
o querer supremo que me eclipsa de ti, em ti. A luz de minha vontade é interminável, infinita. Não se encontram seus confins, nem onde começa, nem onde termina. Em troca, minha humanidade tem seus confins, seus limites, e por isso, sendo minha humanidade menor que minha eterna vontade, eu fico envolvido nela e como eclipsado. E enquanto estou contigo, dou o campo de ação a meu querer e gozo de seu obrar divino na pequenez de tua alma. E preparo uma nova lição que te dar, para te fazer conhecer sempre mais as maravilhas de meu supremo querer. Por isso, quando nades nele, está seguro, quando nadas nele, está segura de que estou contigo, mas faço contigo o que tu fazes. E para lhe dar todo o campo de ação, eu estou em ti como encolhido, para gozar-me seus frutos. Agora tu deves saber, minha filha, que a verdadeira luz é inseparável. Olha, também o Sol que está na atmosfera tem esta prerrogativa e possui a unidade da luz. Tem tão compactada a luz em sua esfera que não perde nenhum átomo. E apesar de descer ao baixo, enchendo de luz toda a Terra, a luz não se divide jamais. É tão compacta em si mesma, unida, inseparável, que jamais perde nada de sua luz solar. Tão é verdade que expande seus raios todos juntos, fazendo fugir por todas as partes da terra as trevas. E ao retirar sua luz, retira todos seus raios, não deixando nem sequer as pegadas de seus átomos. Se a luz do sol fosse divisível, há muito tempo teria se empobrecido de luz e não teria mais a força para iluminar toda a terra. E se poderia dizer: apague luz dividida, terra desolada. Assim o sol pode cantar a vitória e possui toda a sua força e todos os seus efeitos na unidade da sua luz. E se a Terra recebe tantos admiráveis e inumeráveis efeitos de poder chamar-se ao Sol vida da Terra, tudo isto acontece pela unidade da luz que possui, que há tantos séculos não perdeu nem sequer um átomo de luz, dos quais Deus lhe confiou. E por isso é sempre triunfante, majestoso e fixo. Sempre estavam em louvar na sua luz o triunfo e a glória da luz eterna do seu Criador. Agora, minha filha, o sol é o símbolo de meu eterno querer. E se este símbolo possui a unidade da luz, muito mais minha vontade, que não é símbolo, mas a realidade da luz. E o sol pode ser chamado de sombra da luz, inacessível da minha vontade. Você viu sua imensidão e que não só se vê um globo de luz como o sol, mas
uma vastidão imensa, a qual o olho humano não pode chegar a ver nem onde começa, nem onde termina. Porém, toda esta interminabilidade de luz é um ato só do eterno querer. Esta tão compacta, toda esta luz incriada, que se torna inseparável, indivisível, assim, mais do que sol, possui a unidade eterna, na qual vem fundado o triunfo de Deus e de todas as nossas obras. Agora, este triunfo da unidade do Supremo Querer, o centro de sua verdade, o centro de sua sede, de seu trono, é o centro da Trindade Sacrossanta. Deste centro divino partem seus raios fulgidíssimos e investem toda a pátria celestial e todos os santos e anjos estão investidos pela unidade do meu querer e todos recebem os efeitos inumeráveis que, arrebatando-os todos a si, forma deles uma só unidade com a unidade suprema da minha vontade. Estes raios investem toda a criação e formam a sua unidade com a alma que vive na minha vontade. Olhe a unidade desta luz de minha vontade, que está no centro das três divinas pessoas, está já fixada em você. Então, uma é a luz e o ato, uma é a vontade. Agora, enquanto fazes teus atos nesta unidade, estão já incorporados àquele ato só do centro das três divinas pessoas. E a divindade está já contigo para fazer o que tu fazes. A Mãe Celestial, os santos e anjos e toda a criação, todos em coro repetem seu ato e sentem os efeitos da vontade suprema. Olha, escuta o prodígio nunca visto daquele ato só que enche céu e terra e que a mesma Trindade, unindo-se com a criatura, se põe como primeiro ato do ato da criatura. Enquanto eu estava nisto e via a luz eterna fixada em mim e ouvia o coro de todo o céu e de toda a criação em sua linguagem muda, mas quem pode dizer tudo? E o que compreendia da unidade da luz do supremo querer? E Jesus adicionou: minha filha, cada ato, para ser bom e santo, seu princípio deve vir de Deus. E eis que a alma que vive em meu querer, na unidade desta luz, sua adoração, seu amor, seu movimento e tudo o que possa fazer, começa na Trindade Divina. Assim que recebe o princípio de seus atos, o próprio Deus, e eis que sua adoração, assim que recebe o princípio de seus atos do próprio Deus, e eis que sua adoração, seu amor, seu movimento é a mesma adoração que tem entre elas as três divinas pessoas, e o mesmo amor recíproco que reina entre o Pai, o Filho
e o Espírito Santo, seu movimento é aquele movimento eterno, que jamais cessa e que dá movimento a todos. A unidade desta luz põe tudo em comum. E o que faz Deus faz a alma. E o que faz a alma faz Deus. Deus, por virtude própria, a alma, em virtude da unidade da luz que a envolve. Por isso, o prodígio do viver em meu querer é o prodígio de Deus mesmo. É prodígio primário. Todos os outros prodígios, todas as outras obras, mesmo boas e santas, ficam eclipsadas, desaparecem diante dos atos feitos na unidade desta luz. Imagine o sol, que, na unidade de sua luz, expande seus raios, invadindo toda a terra, e as criaturas que pusessem de frente à fulgurante luz do sol todas as luzes que há no baixo da terra, luz elétrica, luzes privadas, por quantas quisessem pôr sua luz, ficaria mesquinha diante do sol, quase como se não existissem. E nenhum se serviria de todas aquelas luzes para dar luz a seu passo, para caminhar, a mão para trabalhar, o olho para ver, mas todos se serviriam do sol e todas aquelas luzes ficariam ociosas, sem fazer bem algum. Assim são todas as outras obras que não são feitas na unidade da luz de seu querer. São as pequenas luzes diante do grande sol, que quase não se lhes presta atenção. Porém, aquelas luzes que, estando o sol, não servem para nada e não fazem nenhum bem, desaparecido o sol, adquirem seu pequeno valor e fazem seu pequeno bem. São luz nas trevas da noite, servem ao obrar do homem, mas jamais são sol. Nem podem fazer o grande bem que pode fazer o sol. O fim da criação era que, tendo saído todas as coisas de dentro da unidade desta luz, o Fiat Supremo, todas deviam ficar na unidade dele. Só a criatura não quis conhecer essa finalidade e saiu da unidade da luz do sol de meu querer e reduziu-se a mendigar os efeitos desta luz, quase como terra que mendiga do sol a vegetação e o desenvolvimento da semente que esconde em seu seio. Que dor, minha filha, que dor de rei reduzir-se a mendigo e mendigar de quem devia estar a seu serviço. Jesus, todo aflito e sofredor, fez silêncio. E eu compreendia toda a dor que o atravessava. Sentia em mim sua dor que me penetrava até nas mais íntimas fibras de minha alma, mas eu queria a qualquer custo aliviar a Jesus e retornei a meus acostumados atos na unidade de seu querer, sabendo que ele passa facilmente da dor à alegria, quando minha pequenez se submerge na luz inacessível de sua vontade. Então Jesus amou junto comigo, e o amor acalmou sua dor, e retomou a palavra. Minha filha, já que
Já que estou a crescer no meu querer, minha filha, já que te estou a crescer no meu querer, ah, não queiras dar-me jamais esta dor tão penetrante de sair da unidade da luz do Fiat Supremo. Promete-me, jura-me, que serás sempre a recém-nascida da minha vontade. E eu, meu amor, consola-te. Eu prometo, eu juro. E tu deves prometer-me de me ter sempre em teus braços e abismada em teu querer. Não deves deixar-me jamais, se queres que eu seja sempre, sempre a pequena filha de tua vontade, pois eu tremo e temo de mim mesma, muito mais, pois quanto mais falas deste querer supremo, tanto mais sinto que não sou boa para nada. E a nulidade do meu nada se faz sentir mais. E Jesus, suspirando, acrescentou: Minha filha, este sentir demais teu nada não se opõe ao viver em meu querer, é mais um dever seu. Todas as minhas obras estão formadas sobre o nada, e por isso o tudo pode fazer o que quiser. Se o sol tivesse razão, ele perguntasse: Que fazes de bom? Quais são os teus efeitos? Quanta luz e calor contém? Responderia: Eu não faço nada, só sei que a luz de Deus me deu esta investida do querer, me deu estar investida do querer supremo e faço o que quiser. Me estendo onde quiser e produzo os efeitos que quiser. E enquanto faço tanto, eu fico sempre nada. E tudo o que faz o querer divino em mim. E assim como todas as minhas obras, toda a sua glória é ficar em nada, para dar todo o campo à minha vontade, para a fazer trabalhar. Só o homem quis fazer sem a vontade de seu Criador, quis fazer agir sem o nada, crendo-se bom a qualquer coisa e a todo, sentindo-se proposto pelo nada, saiu do homem, que se reduziu de superior a todos, a estar por debaixo de todos. Por isso faz que teu nada seja sempre em poder, faz que teu nada esteja sempre em poder de meu querer, se queres que a unidade de sua luz trabalhe em ti e chame a nova vida, a finalidade da criação. Diferente entre quem vive, diferença entre quem vive no querer divino e entre quem está resignado e submetido. A primeira é sol, a outra é terra que vive dos efeitos da luz. A luz do divino querer continua me envolvendo e minha pequena inteligência, enquanto nada no mar imenso desta luz,
apenas pode tomar alguma gota de luz e alguma pequena chama das tantas verdades. Conhecimento e felicidade que contém este mar interminável do eterno querer. E muitas vezes não encontro as palavras adequadas para colocar no papel aquele pouco de luz. Digo pouco em comparação ao tanto que deixo, porque a minha pequena e pobre inteligência toma quanto basta para me encher. O resto devo deixá-lo. Acontece como a uma pessoa que se lança no mar. Ela fica toda banhada. A água lhe corre por todas as partes, até nas vísceras. Mas, saindo do mar, o que traz consigo de toda a água do mar? Pouquíssimo e quase nada em comparação com a água que permanece no mar. E por ter estado no mar, pode talvez dizer quanta água contém, quantas espécies de peixes e sua quantidade que há no mar? Certamente que não, porém saberá dizer aquele pouco que viu do mar. Assim a minha pobre alma. Então, meu doce Jesus, enquanto eu estava nesta luz, saiu de dentro de mim e me disse: Minha filha, esta é a unidade da luz da minha vontade, e a fim de que tu a ames sempre mais e te confirmes maioritariamente nela, quero te fazer conhecer a grande diferença que há entre quem vive em meu querer, na unidade desta luz, e entre quem se resigna e se submete à minha vontade. E para te fazer compreender bem, te darei uma semelhança no sol que está no céu. O sol, estando na abóbada dos céus, expande os seus raios sobre a superfície da terra. Olha, entre a terra e o sol há uma espécie de acordo. O sol em tocar a terra e a terra em receber a luz e o toque do sol. Agora, a terra, com receber o toque da luz, submetendo-se ao sol, recebe os efeitos que contém a luz, e estes efeitos mudam a face da terra, fazem-na reverdecer, enchem-na de flores, desenvolvem-se as plantas, amadurecem os frutos e tantas outras maravilhas que se veem sobre a face da terra, produzidas sempre pelos efeitos que contém a luz solar. Mas o sol, com dar seus efeitos, nos dá sua luz, mas sim, ciumento dela, conserva sua unidade. E os efeitos não são duradouros, e por isso se vê a pobre terra agora florida, agora toda despojada de flores, quase a cada estação se muda, sofre contínuas mutações. Se o sol desce à terra, efeitos de luz, se o sol desce à terra efeitos de luz, a terra se mudaria em sol e não teria mais necessidade de mendigar os efeitos, porque, contendo em si a luz, chegaria a ser dona da fonte dos efeitos que o sol contém. Agora, assim é a alma que se resigna e se submete à minha vontade, vive dos efeitos que há nela, e não possuindo a luz, não possui a fonte dos efeitos que há no sol do eterno querer. E por isso se veem
quase como a terra, agora ricas de virtudes, agora pobre, e se mudam a cada circunstância, muito mais que se não estão sempre resignadas e submetidas à minha vontade. Seriam como terra que não se quisesse fazer tocar pela luz do sol. Porque se recebe os efeitos, é porque se faz tocar por sua luz. De outra forma, ficaria esquálida, sem produzir nenhum fio de erva. Assim ficou Adão depois do pecado. Ele perdeu a unidade da luz e, portanto, a fonte dos bens e efeitos que o sol da minha vontade contém. Não sentia mais em si mesmo a plenitude do sol divino, não descobria mais nele aquela unidade da luz que o seu Criador lhe tinha fixado no fundo da sua alma, do que transmitindo-lhe a sua semelhança, fazia dele uma cópia fiel dele antes de pecar. Possuindo a fonte da unidade da luz com seu Criador, cada pequeno ato seu era raio de sol que, invadindo toda a criação, ia fixar-se no centro de seu Criador, levando-lhe o amor e a correspondência de tudo o que tinha sido feito por ele em toda a criação. Era ele que harmonizava tudo e formava a nota de acordo entre o céu e a terra. Mas assim que se subtraiu de minha vontade, seus atos não eram mais como raios que invadiam céu e terra, mas se restringiram quase como plantas e flores no pequeno cerco de seu terreno. Assim que, perdendo a harmonia com toda a criação, tornou-se a nota dissonante, discordante de todo o criado. Oh, como desceu no baixo e chorou amargamente a unidade da luz perdida, que, elevando-o sobre todas as coisas criadas, fazia de Adão o pequeno Deus da terra. Agora, minha filha, pelo que te disse, pode compreender que viver na minha vontade é possuir a fonte da unidade da luz da minha vontade, com toda a plenitude dos efeitos, né, que nela há, assim que surge em cada ato seu a luz, o amor, a adoração, etc., que constituindo ato por cada ato, amor por cada amor, como luz solar invade tudo, harmoniza tudo, concentra tudo em si e como resplandecente raio leva ao seu Criador a correspondência de tudo o que tem feito por todas as criaturas e a verdadeira nota de acordo entre o céu e a terra. Que diferença há entre quem possui a fonte dos bens que contém o sol da minha vontade e entre quem vive dos efeitos dela? É a diferença que existe entre o sol e a terra. O sol possui sempre a plenitude da luz e dos efeitos. Está sempre radiante e majestoso na abóbada do céu. Não tem necessidade da terra, e enquanto toca tudo, ele é intangível. Não se deixa tocar por ninguém. E se alguém tivesse a ousadia de o fixar, com a sua luz, o eclipsa e cega, e o lança por terra. Mas a terra tem necessidade de tudo. Faz-se tocar, despojar, e se não fosse pela luz do sol,
de seus efeitos seria uma tétrica prisão cheia de esquálida miséria. Por isso não há comparação possível entre quem vive em minha vontade e entre quem se submete a ela. Assim, a unidade da luz era possuída por Adão antes de pecar e não pôde recuperá-la, mas, estando em vida, dele aconteceu como terra que gira em torno do sol, que não estando fixa, enquanto gira, se opõe ao sol e forma a noite. Agora, para o tornar fixo de novo e poder assim sustentar a unidade desta luz, necessitava-se de um reparador, e este devia ser superior a ele. Necessitava-se de uma força divina para o endireitar. Eis a necessidade da redenção. A unidade desta luz possuía minha celestial mamãe, e por isso mais que sol pôde dar luz a todos, e por isso entre ela e a majestade suprema não houve jamais noite, nem sombra alguma, senão sempre pleno dia. E por isso, a cada instante, esta unidade da luz de meu querer fazia correr nela toda a vida divina, que lhe levava mares de luz, de alegria, de felicidade, de conhecimentos divinos, mares de beleza e de glória, de amor. E ela, como em triunfo, levava ao seu Criador todos estes mares como seus, para lhe testemunhar seu amor, sua adoração, e para fazê-lo aproximar-se por sua beleza, e a divindade fazia correr outros novos mares mais belos. Ela possuía tanto amor que, como connatural, podia amar por todos, adorar e suprir por todos. Seus pequenos atos, feitos na unidade desta luz, eram superiores aos maiores atos e a todos os atos de todas as criaturas juntas. Por isso, a todos os sacrifícios, as obras, o amor de todas as outras criaturas se pôde chamar pequenas chagas frente ao sol, gotículas de água em frente ao mar, em comparação com os atos da soberana rainha. E por isso ela, em virtude da unidade desta luz do supremo querer, triunfou sobre tudo e venceu o seu próprio Criador e o fez prisioneiro em seu seio materno. Só a unidade desta luz de meu querer, que possuía aquela que imperava sobre tudo, pôde formar este prodígio nunca antes sucedido, e que lhe fornecia os atos dignos deste prisioneiro divino. Adão, ao perder esta unidade da luz, transtornou-se e formou a noite, as fraquezas, as paixões, para ele e para todas as gerações. Esta Virgem excelsa, sem jamais fazer sua vontade, esteve sempre direita e de frente para o sol eterno, e por isso para ela sempre foi dia, e fez despontar o dia do sol de justiça para todas as gerações. Se esta Virgem Rainha não tivesse feito outra coisa senão conservar no fundo da sua alma imaculada
A unidade da luz do eterno querer seria bastante para nos dar a glória de todos. Se esta Virgem Santa, Rainha, não tivesse feito outra coisa, senão conservar no fundo da sua alma imaculada a unidade da luz do eterno querer, teria bastado para nos dar a glória de todos e a correspondência do amor de toda a criação. A divindade, por seu meio, em virtude de minha vontade, sentiu-se retornar às alegrias e à felicidade que havia estabelecido receber por meio da criação. Por isso ela pôde se chamar a rainha, a mãe, a fundadora, a base e espelho de minha vontade, no qual todos podem olhar-se para receber dela a vida da minha vontade. Depois disso, eu me senti como embebida desta luz e compreendia o grande prodígio de viver na unidade desta luz do querer supremo, e meu doce Jesus retornando, acrescentou: minha filha, Adão, no estado de inocência, e minha mãe celestial possuíam a unidade da luz de minha vontade, não por virtude própria, senão por virtude comunicada por Deus. E em troca, minha humanidade a possuía por virtude própria, porque nela não só estava a unidade da luz do supremo querer, mas também havia o Verbo eterno. E como eu sou inseparável do Pai e do Espírito Santo, sucedeu a verdadeira e perfeita bifurcação, que enquanto permanecia no céu, desci no seio de minha mãe, e sendo o Pai e o Espírito Santo inseparáveis de mim, também eles desceram junto comigo, e ao mesmo tempo ficaram no alto dos céus. Agora, enquanto Jesus me dizia isto, veio-me a dúvida de se as três divinas pessoas haviam sofrido as três, ou bem só o Verbo. E Jesus retomou a palavra e me disse: minha filha, o Pai e o Espírito Santo, porque são inseparáveis de mim, desceram junto comigo e eu fiquei com eles nos céus. Mas o trabalho de satisfazer e sofrer e de redimir o homem foi tomado por mim. Eu, filho do Pai, aceitei o trabalho de reconciliar Deus com o homem. Nossa divindade era intangível, de poder sofrer a mínima pena. Foi minha humanidade que, unida com as três divinas pessoas, em modo inseparável, a qual, dando-se em poder da divindade, sofria penas inauditas, satisfazia de modo divino, e como a minha humanidade possuía não só a plenitude da minha vontade, como virtude própria, mas o mesmo Verbo, e por consequência da inseparabilidade, o Pai e o Espírito Santo, por isso superou de modo mais perfeito tanto a Adão inocente quanto a minha própria mãe, porque neles era graça, em mim era natureza. Eles deviam tomar de Deus a luz, a graça, a potência, a beleza,
Em mim estava a fonte de onde surgia luz, beleza, graça, etc. Assim que era tanta a diferença entre mim, que era natureza, e entre a minha mãe, em que era graça, que ela estava ofuscada diante da minha humanidade. Por isso, minha filha, se atenta. Teu Jesus tem a fonte que surge e tem sempre que te dar, e tu sempre que tomar. Porquanto possa te dizer acerca de minha vontade, sempre tenho mais que te dizer, e não te bastará nem a curta vida do exílio, nem toda a eternidade, para te fazer conhecer a longa história da minha suprema vontade, nem para te numerar os grandes prodígios que há nela. Jesus quer o nosso elo em tudo o que faz. Assim como Deus estabeleceu a época e o tempo da redenção, assim é para o reino da sua vontade. A redenção é meio e ajuda para o homem. A vontade divina é princípio e fim do homem. Estava segundo meu costume, fazendo minhas ações na vontade suprema. E tratava de encontrar tudo o que fez meu Jesus, minha Mãe Celestial, a criação e todas as criaturas. Agora, enquanto isto fazia, o meu doce Jesus ajudava-me a fazer-me presente todos os seus atos que eu omitia procurar, não tendo a capacidade para isso. E Jesus, todo bondade, me fazia presente o seu ato dizendo-me: minha filha, em minha vontade todos meus atos estão presentes, como alinhados entre eles. Olhe aqui, estão todos os atos de minha infância. Estão minhas lágrimas, meus gemidos. Está também quando o pequeno menino, passando pelos campos, pegava as flores. Quando o menino passava pelos campos, pegando as flores. Vem pôr seu te amo sobre as flores que tomo e sobre minhas mãos que tomo sobre as flores que tomo e sobre minhas mãos que se estendem para tomá-las. Naquelas flores era a ti a quem olhava, era a ti a quem tomava, como pequena flor da minha vontade. Não queres tu, então, fazer-me companhia em todos os meus atos infantis, com o teu amor e com entreter-te comigo nesses atos inocentes? Depois está quando, de pequeno menino, cansado de chorar pelas almas, tomava um brevíssimo sono, mas antes de fechar os olhos, queria-te a ti, para reconciliar o sono, queria ver-te beijar minhas lágrimas, ao imprimir teu te amo em cada lágrima, e com o arrulho de seu te amo, faça-me fechar os olhos ao sono, mas enquanto durmo, não me deixe sozinho, mas espere-me que acorde, a fim de que igual que ao fechar meus olhos ao sono,
Assim, ao abri-los, desperte-me em seu te amo. Minha filha, estava estabelecido para quem devia viver em meu querer, que fosse inseparável de mim. E apesar de que você então não existia, minha vontade te fazia presente e me dava a tua companhia, tuas ações, teu amo-te. E você sabe o que significa um te amo em minha vontade? Aquele amor que te amo encerra uma felicidade eterna, um amor divino. Para a minha infância era o suficiente para me fazer feliz e para formar em torno de mim um mar de alegria, o suficiente para fazer-me pôr de lado todas as amarguras que me davam as criaturas. Se você não seguir todos os meus atos, haverá um vazio de seus atos em minha vontade, e eu ficarei isolado sem sua companhia. Quero sua ligação a tudo o que fiz, porque sendo uma a vontade que nos une, por consequência, um deve ser o ato. Mas siga-me ainda, olhe-me aqui. Quando em minha infância, de 2 ou 3 anos, eu me afastava de minha mãe e de joelhos, com os bracinhos abertos em forma de cruz, rogava ao meu celestial Pai para que tivesse piedade do gênero humano. E em meus bracinhos abertos abraçava todas as gerações. Minha posição era dilaceradora, tão pequena, de joelhos, com os bracinhos abertos, chorar, rogar. Minha mamãe não teria podido resistir, me ver. Seu amor materno, que tanto me amava, a teria feito sucumbir. Por isso, vê em você que não tem o amor de minha mamãe. Vem a me segurar os bracinhos e enxugar-me as lágrimas. Põe um te amo sobre aquele terreno onde apoiava meus pequenos joelhos, a fim de que não me seja tão duro e a fim de que não me seja tão duro. Depois, atira-te em meus braços, depois atira-te em meus bracinhos, a fim de que te ofereça ao meu celestial Pai como filha, ao meu celestial Pai como filha de minha vontade. Desde então eu te chamava e, quando me via sozinho, abandonado por todos, eu dizia entre mim: se todos me deixarem, a recém-nascida da minha vontade não me deixará jamais sozinho, porque o isolamento me é muito duro e por isso meus atos esperam aos teus e tua companhia. Mas quem pode dizer tudo o que meu doce Jesus me fazia presente em todos os atos de sua vida? Se eu quisesse dizê-los todos, me estenderia demasiado. Devia preencher volumes inteiros. Por isso, melhor aqui ponho ponto. Depois disso, eu estava dizendo a meu amável Jesus: meu amor, se você ama tanto que sua santíssima vontade seja conhecida e que reine com seu pleno domínio no meio das criaturas, porque quando você veio para a terra, unido à tua Mãe Celestial, que assim como obteve
ao suspirado Redentor, assim podia obter o suspirado Fiat. Não formaste à redenção, unido à redenção, o cumprimento da tua santíssima vontade? A vossa presença visível teria ajudado, facilitando de modo admirável o reino da suprema vontade sobre a terra. Ao contrário, fazê-lo por meio desta pobre, mesquinha, incapaz criatura, parece-me como se não devesse ter toda a glória e o total triunfo. E o meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: Minha filha, tudo estava estabelecido. A época e o tempo, tanto da redenção como aquele de fazer conhecer minha vontade na terra, a fim de que reinasse nela. Estava estabelecido que minha redenção devia servir por meio de ajuda. Ela não tinha sido o princípio do homem, senão que surgiu como meio depois que o homem se afastou de seu princípio. Em troca, minha vontade foi o princípio do homem e o fim no qual deve fechar-se. Todas as coisas têm seu princípio em minha vontade, e tudo deve retornar nela, e se não todas no tempo, e se não todas no tempo, na eternidade, nenhum lhe poderá fugir. Por isso, também por esta razão, o primado é sempre de minha vontade. Para formar a redenção, eu tinha necessidade de uma mãe virgem, concebida sem a sombra da mancha original, porque devendo tomar carne humana, era decoroso para mim, devendo tomar carne humana, era decoroso para mim, Verbo eterno, que não tomasse um sangue infectado para formar a minha santíssima humanidade. Agora, para fazer conhecer minha vontade, para que reinasse, não era necessário que eu fizesse uma segunda mãe, segundo a ordem natural, mas sim uma segunda mãe na ordem da graça. Porque para fazer que reine minha vontade, não tenho necessidade de outra humanidade, mas de dar tal conhecimento dela que, atraídos por seus prodígios, por sua beleza e santidade e pelo bem grandíssimo que vem à criatura, possam, com todo o amor, submeter-se ao seu domínio. E por isso, escolhendo-te para a missão de meu querer, segundo a ordem natural, te tomei da estirpe comum, mas pelo decoro de minha vontade, segundo a ordem da graça, devia te elevar tanto de não ficar em tua alma nenhuma sombra contaminada pela qual minha vontade pudesse sentir relutância de reinar em ti. E por isso, escolhendo-te para a missão de meu querer, segundo a ordem natural, te tomei da estirpe comum, mas pelo decoro de minha vontade, segundo a ordem da graça, devia te elevar tanto de não ficar em tua alma nenhuma sombra contaminada pela qual minha vontade pudesse sentir a relutância de reinar em ti. Assim como se necessitava o sangue puro da Imaculada Virgem para formar a minha humanidade, para poder redimir o homem, assim se necessitava da pureza, do candor, da santidade, a beleza de sua alma para poder formar em você a vida de minha vontade.
E assim como ao formar minha humanidade no seio de minha mãe, esta humanidade se deu a todos, estende-se àqueles que me querem, por meio de salvação e de luz, de santidade. Assim, esta vida de minha vontade, formada em você, se dará a todos para fazer-se conhecer e tomar seu domínio. Se tivesse querido libertar-te da mancha de origem, como a minha celestial mãe, para fazer com que a minha vontade tomasse vida em ti, ninguém teria pensado que o meu querer reinasse neles. Teriam dito: é preciso ser uma segunda mãe de Jesus, ter seus privilégios para fazer reinar a vida da vontade suprema em nós. Ao contrário, sabendo que esta estirpe deles, concebida como eles, querendo, poderão também eles, ajudando-se com o seu bom querer, conhecer a vontade suprema, o que devem fazer para fazê-la reinar neles. O bem que lhes vem, a felicidade terrestre e celeste, preparada de maneira diferente para aqueles que farão reinar a minha vontade. Minha redenção devia servir para plantar a árvore de minha vontade, que regada com meu sangue, cultivada e trabalhada com meus suores e penas inauditas, apresentada com os sacramentos, devia primeiro fazer desenvolver a árvore, depois florescer, e ao final fazer amadurecer os frutos celestiais de minha vontade. Mas para fazer amadurecer esses frutos preciosos, não bastava o curso dos meus 33 anos, nem as criaturas estavam preparadas, dispostas a tomar um alimento tão delicioso que dava todo o céu. Por isso, me contentei em plantar a árvore, deixando todos os meios possíveis para fazê-lo crescer belo e gigantesco, e a tempo oportuno, quando os frutos estão por amadurecer, a fim de que sejam cotados, e escolhi-te a ti de modo todo especial para te fazer conhecer o bem que contém e como quero levantar de novo a criatura à sua origem e que, pondo de lado a sua vontade, causa pelo qual desceu do seu estado feliz, comerá destes frutos preciosos, os quais lhe darão tanto gosto que servirão para tirar toda a infecção das paixões e do próprio querer e restituir o domínio à minha vontade. Ela, abraçando tudo dentro de um só abraço, unirá tudo junto, criação, redenção e cumprimento do fim pelo qual todas as coisas foram criadas, isto é, que minha vontade seja conhecida, amada e cumprida como no céu, assim na terra. E eu, Jesus, meu amor, quanto mais dizes, tanto mais sinto o peso da minha pequenez e temo que possa servir de obstáculo ao reino da tua vontade sobre a terra. Oh, se tu e a minha mãe o tivessem feito diretamente estando na terra, o teu querer teria tido o seu pleno efeito. E Jesus interrompeu-me, acrescentando:
Minha filha, o nosso trabalho foi plenamente cumprido. Tu fica atenta a cumprir o teu. Este é o seu trabalho. Muito mais do que eu e a rainha soberana, somos intangíveis nas penas. Estamos em estado de impassibilidade e de glória completa. E por isso as penas não podem ter mais o que fazer conosco. Você, em troca, tem as penas em sua ajuda para impelir o Fiat Supremo novos conhecimentos, novas graças. E eu, apesar de que estou no céu, estarei escondido, estarei escondido em ti para formar o reino da à minha vontade. Minha potência é sempre a mesma, e mesmo estando no céu, posso fazer o que teria feito estando visível sobre a terra. Quando eu quero e a criatura se presta, dando tudo em poder do meu querer, eu invisto-a e faço-a fazer o que devia fazer eu mesmo. Por isso, seja atenta e presta atenção ao seu trabalho. Assim como o conhecimento deu vida aos frutos da redenção, assim dará vida aos frutos da divina vontade. Sentia-me toda cheia de defeitos, especialmente pela grande repugnância que sinto quando se trata de escrever as coisas íntimas entre nosso Senhor e eu. É tanto o peso que sinto que não sei o que faria para não fazê-lo, mas como a obediência de quem está sobre mim se impõe, eu gostaria de me opor, gostaria de dizer minhas razões para não fazê-lo, mas acabo sempre cedendo. Agora, tendo passado uma, tendo passado uma oposição semelhante, me sentia cheia de defeitos e toda má. Por isso, por isso, ao ouvir o bendito Jesus, me disse, lhe disse, Jesus, minha vida, tem piedade de mim. Olha para mim como estou cheia de defeitos e quanta maldade há em mim. E ele, todo bondade e ternura, me disse: Minha filha, não temas, eu te vigio e estou à guarda de tua alma, a fim de que o pecado, ainda mínimo, não entre em tua alma, e onde tu ou outros veem defeitos e maldades em ti, eu não a encontro, mas bem vejo que teu nada sente o peso de tudo, porque quanto mais te elevo intimamente a mim e te faço conhecer o que quer fazer, o todo do teu nada, tanto mais sentes a tua nulidade e quase espantada, esmagada sob o todo, desejarias não manifestar nada e muito menos pôr no papel o que o todo quer fazer deste nada, muito mais do que por quanto relutância você sente, eu venço sempre e te faço fazer o que quero. Isso aconteceu também à minha mãe celestial, quando lhe foi dito: Saúdo-te, Maria, cheia de graça, tu conceberás o Filho de Deus. Ao ouvir isso, ela ficou apavorada, tremeu e disse: Como isso pode acontecer? Mas ela acabou dizendo: Fiat mihi secundum verbum tuum. Ela sentiu todo o peso do todo sobre seu nada e naturalmente se assustou. Portanto, quando vos manifesto o que quero fazer de vós,
o vosso nada se espanta. Vejo repetir o espanto da soberana rainha, e eu, compadecendo-vos, levanto o vosso nada, reforço-o para que possa resistir, para sustentar o todo. Por isso, não pense nisso, mas pense em fazer com que o tudo em você seja feito. Depois estava fazendo meus acostumados atos no querer supremo, abraçando tudo e todos para poder levar ao meu Criador os atos de todos, como um ato só. Agora, enquanto isso fazia, meu, meu doce Jesus saiu de dentro de mim, abraçando tudo junto comigo, se unia comigo, fazendo o que eu fazia. E depois todo amor me disse: minha filha, amo tanto os atos feitos em meu querer, que eu mesmo tomo o empenho de guardá-los na unidade de minha luz suprema, de modo a torná-los inseparáveis de mim e de meus mesmos atos. Se tu soubesses como sou zeloso destes atos, como me glorificam em modo todo divino, pode-se dizer que cada um destes atos é uma nova festa que se inicia em toda a criação e em toda a pátria celestial. Onde quer que se encontra minha vontade, estes atos correndo nela como raios de luz fazem novas alegrias, festas e felicidades. Estes atos são as alegrias, a festa e a felicidade que forma a criatura na vontade de seu Criador. E te parece pouco que a criatura possa formar e levar a festa, a alegria, a felicidade ao seu Criador e por todos os lugares onde reina a nossa vontade? Isso sucedeu à minha mãe rainha. Ela, porque operou sempre na unidade da luz, o querer supremo, todos os seus atos, porque operou sempre na unidade da luz do querer supremo, todos os seus atos, o ofício de mãe, os direitos de rainha, ficaram inseparáveis do seu Criador. Assim é verdade que a divindade, quando faz sair fora os atos da bem-aventurança, para fazer feliz a toda a pátria celestial, faz sair junto todos os atos da Mãe Celestial, assim que todos os santos se sentem investidos não só de nossas alegrias e bem-aventuranças, mas são também investidos pelo amor materno da sua mãe, pela glória da sua rainha e por todas as suas obras que se tornaram alegrias para toda a Jerusalém celeste, assim que todas as fibras do seu coração materno amam com amor de mãe todos os filhos da pátria celestial e os faz partícipes de todas as alegrias de mãe e a glória de rainha, assim que ela foi mãe de amor e de dor da terra para seus filhos, que lhes custaram tanto quanto lhe custou a vida de seu filho Deus. E em virtude da unidade da luz do querer supremo que possuía, seus atos permaneceram inseparáveis dos nossos. É mãe de amor no céu, de alegrias e de glórias para todos os seus filhos celestiais, assim que todos os santos têm um amor maior, glória e alegrias demais pela virtude de sua mãe e soberana rainha. Por isso amo tanto a quem vive em minha vontade, que eu me abaixo até ela para fazer junto o que ela faz,
para levá-la até o seio do Eterno, para fazer seu ato com o seu Criador. Depois disso, fiquei pensando na bendita vontade de Deus, e muitas coisas giravam em minha mente, que não é necessário dizê-las, e meu doce Jesus, voltando, acrescentou: Minha filha, o triunfo de minha vontade está unido com a criação e com a redenção. Pode-se chamar triunfo único, e assim como uma mulher foi a causa de ruína do homem, depois de 4.000 anos, uma virgem mulher foi a causa de que, fazendo nascer dela a minha humanidade unida ao Verbo eterno, deu o remédio à ruína do homem caído. Agora, o remédio do homem está formado e só minha vontade deve ficar sem seu pleno cumprimento. Agora, o remédio do homem está formado e só minha vontade deve ficar sem seu pleno cumprimento, enquanto ela tem seu ato primeiro, tanto na criação como na redenção. Eis porque depois de outros 2.000 anos escolhemos outra virgem como triunfo e cumprimento de nossa vontade, assim que nossa vontade, formando o seu reino em tua alma e fazendo-se conhecer com este conhecimento, te deu a mão para te elevar a viver na unidade de sua luz, de modo de formar tua vida nela e de ela e que ela forme sua vida em ti, e tendo formado em ti seu domínio, forma a conexão para anunciar seu domínio às outras criaturas, e assim como ao descer o Verbo ao seio da Imaculada Virgem, não permaneceu só para ela, senão que formei a conexão de comunicação para as criaturas e me dei a todas e para remédio de todas. Assim te sucederá, porque com o ter formado em ti o seu reino, o meu supremo querer forma as comunicações para fazer-se conhecer às criaturas tudo quanto te tenho dito sobre ele. Os conhecimentos te dei, o modo de viver, o modo de viver do meu querer, o fazer-te conhecer como quer, suspira que o homem regresse em seus braços, que volte a entrar em seu princípio, o querer eterno, e de onde saiu. Tudo são vias de comunicação, vínculos de união, transmissão de luz, brisa para fazê-los respirar e ar de minha vontade, e, portanto, desinfetar o ar da vontade humana, e vento impetuoso para apoderar-se e desarraigar as vontades mais rebeldes. Cada conhecimento te dei sobre minha vontade, cada conhecimento que te dei sobre minha vontade contém uma potência criadora. E o todo está em pôr fora esses conhecimentos, que a potência que contém saberá fazer brecha nos corações para submetê-los a seu domínio. Não aconteceu talvez o mesmo na redenção, até quando estive com minha mãe em minha vida, escondida de Nazaré, tudo se calava em torno de mim. Se bem que este meu esconderijo, junto com a celestial rainha, serviu admiravelmente para formar a substância da redenção e poder-me anunciar que já estava no meio deles. Mas os frutos dela, quando se comunicaram no meio dos povos, quando
Aí, em público, fiz conhecer, falei com a potência da minha palavra criadora, e conforme tudo o que eu fiz e disse, se divulgou e se julga ainda agora no meio dos povos. Assim, os frutos da redenção tiveram e têm os seus efeitos. Na minha verdade, assim, os frutos da redenção tiveram e têm seus efeitos. Na minha verdade, minha filha, se ninguém tivesse conhecido que eu vinha à terra, a redenção teria sido uma coisa morta para as criaturas e sem efeitos. Assim que o conhecimento deu a vida aos frutos dela, assim será a minha vontade. O conhecimento dará a vida aos frutos da minha vontade, e por isso quis renovar o que fiz na redenção, escolher outra virgem, estar com ela escondido por 40 anos e mais, afastando-a de todos, como dentro de uma nova Nazaré, para estar livre com ela e dizer-lhe toda a história, os prodígios, os bens que há na minha vontade, e assim poder formar em ti a vida da minha vontade. E assim como juntamente comigo e com a minha mãe, escolhi São José juntamente conosco, como nosso cooperador, guardião e vigilante e sentinela de mim e da Rainha soberana. Assim pus perto de ti as assistências vigilante dos meus ministros como cooperadores, tutores e depositários dos conhecimentos, bens e prodígios que há em minha vontade, e com ela que e como ela quer estabelecer em seu reino no meio dos povos, quero por meio de ti depor em meus ministros esta doutrina celestial, como a novos apóstolos, a fim de que primeiro forme com eles o anel de conjunção com a minha vontade e depois a transmitam entre os povos. Se isto não fosse, ou não devesse ser, não teria insistido tanto em te fazer escrever, nem teria permitido a vida diária do sacerdote, senão que teria deixado todo o meu agir entre você e eu. Por isso, seja atenta e deixe-me livre em você para fazer o que quero. Agora, quem pode dizer como fiquei confusa com este falar de Jesus? Fiquei muda e do fundo do meu coração repetia: Fiat, Fiat, Fiat. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.